Olá pessoal, bem-vindo de volta. Sou o professor Demis. Na aula de hoje vamos ver sobre razão entre grandezas diferentes. Então a razão entre grandezas diferentes, é a divisão entre as medidas dessas grandezas. Entre elas estão a velocidade média, o consumo médio, a densidade demográfica e entre outros. Então o que é grandeza? Grandeza é tudo aquilo que pode ser medido, como distância, tempo, massa, etc. A gente começa com a velocidade média, A velocidade média é uma razão entre grandezas diferentes e é calculada pela divisão entre a distância percorrida, que a gente vai chamar de S, em quilômetros, e pelo tempo gasto no percurso T em horas. Então aqui a gente vai considerar como sendo quilômetro por hora, tá bom? Mas no SI, a medida padrão, o sistema internacional, é metro por segundo, tá bom? Mas aqui para matemática a gente vai considerar o quilômetro por hora porque é o usual, tá bom? Mas depende do enunciado da questão, ok? Primeiro exemplo aqui, ó. Um veículo está em movimento e dirige-se aos limites de uma cidade a 200 km de distância do ponto de partida. Sabendo que foram gastos 4 horas no percurso, calcule a velocidade média desse veículo. Então aqui a questão já me dá aqui, me dá o espaço percorrido, Fala que foi igual a 200, certo? Olha só, 200. E me dá o tempo gasto que fala que foi 4 horas. Aí ele quer achar a velocidade, Para mim achar, para esse cálculo, basta dividir a distância percorrida pelo tempo gasto. Tá aqui a minha fórmula, Velocidade, que é a razão entre o espaço pelo tempo, Espaço dividido pelo tempo. Como o meu espaço foi 200 e o meu tempo foi 4, Ou seja, aqui está em quilômetro, aqui está em hora. Posso dividir normalmente. Então 200 dividido para 4, que vai ser igual a quanto? Velocidade foi igual a 50 km por hora. Ou seja, esse veículo percorre 50 km a cada hora de deslocamento. Segunda questão fala assim, ó, um veículo está a 80 km por hora e faz uma viagem de 560 km de distância. Quantas horas ele gastará para chegar ao seu destino? Aqui já é um pouco diferente, Ele já me dá a velocidade e me dá o espaço e quer saber o tempo, Então vamos lá, Para mim fazer isso eu vou ter que substituir na fórmula, Então olha só, a velocidade ele já me deu, que é quanto? Velocidade é igual a 80, meu espaço é igual a 560 e eu quero achar quem? Agora eu quero achar o T, Isso aqui, ó, ficaria mais ou menos assim, Como se tivesse um aqui embaixo. Ficaria, ó, 80 vezes T, que daria 80T, e 1 vezes 560, que dá 560, Aí como ficaria 80T e eu quero achar o T, eu deixei ele aqui, Fica T. E como o 80 vai ficar multiplicando, ó, ficaria 80 vezes T. No caso ele vai passar o quê? Vai passar dividindo, certo? E aqui agora, eu ainda posso simplificar, Esse zero de cima com esse zero de baixo. E dividindo 56 para 8, meu tempo vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 7 horas, tá bom? Agora vamos lá para o consumo médio, O que é o consumo médio? A razão do consumo médio é resultado da divisão do espaço percorrido pela quantidade de combustível gasta no percurso, certo? Então, se eu quero saber meu consumo, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o espaço percorrido, e vou dividir pela quantidade de combustível gasta no percurso, certo? Que esse V aqui vai ser a quantidade de combustível gasta no percurso, tá bom? Então a unidade de medida para o consumo médio é quilômetro por litro e representa a quantidade de quilômetros que pode ser percorrido com 1 litro de combustível. Vamos ver exemplo, Primeiro fala assim, Uma família quer descobrir quanto gastará para viajar de sua cidade até a praia. Sabendo que a distância é de 530 km, que o carro que os levará tem um consumo médio de 15 km por litro e que o litro da gasolina custa aproximadamente R$ 3, calcule quanto será gasto apenas com gasolina. Vamos lá? Então, para resolver esse problema, basta substituir os valores dados na razão consumo médio.
e depois multiplicar o resultado, que será a quantidade de litros gastos na viagem pelo valor do litro de combustível, né? Calma lá, vamos simplificar isso, né? Então é o seguinte, ó, ele já me deu o consumo. Ele fala que o carro tem o consumo médio de quanto? De 500 km por litro. Então tá aqui, né? O meu C é 15, que é 15 km por litro. O espaço ele me deu que é quanto? Meu espaço ele fala que é igual a 530 km. Tá aqui, né? 530 km. E ele quer descobrir a quantidade de combustível gasto nessa viagem, certo? Mesmo passo aqui, né? Olha só, 15 vezes V dá 15V. E aqui ficaria aqui embaixo como se fosse 1, né? Aqui uma vezes 530, que dá 530. E aí ia ficar 15V, esse 15 está multiplicando, no caso vai passar o quê? Vai passar para cá dividindo, né? Então 530 dividido para 15. Qual vai ser a quantidade de combustível gasta na viagem? Dividindo, né, 530 para 15, que vai ser igual a 35,3 litros. Só que é o seguinte, isso aqui não é a resposta, né? Ele quer saber quanto será gasto. Então, ele vai consumir, no caso, na viagem, 35,3 litros. Só que cada litro custa quanto? A questão me deu bem aqui que é R$3, né? Então, ó, como cada litro custa R$3, temos 35 vezes 3, né? Vezes R$3, que seria igual a R$106. Então, serão gastos R$106 de combustível. Esse preço aí tá bem, né, desatualizado. A gasolina tá quase R$100, né? Vamos lá. Agora vamos falar sobre densidade demográfica. Como é que eu faço isso, né? Então, para mim descobrir a densidade demográfica, tá bem aqui, né? É a razão entre o número de habitantes de uma região e a área, certo? Então, eu vou pegar o número de habitantes e vou dividir pela área, tá bom? Então, essa razão é de extrema importância por oferecer o valor proporcional da quantidade de habitantes das cidades. Aí aqui eu tenho um exemplo, né, que fala o seguinte, ó, a cidade A possui 10.000 moradores em uma área total de 1.000 km². E a cidade B possui os mesmos 10.000 moradores em um espaço de 10.000 km². Qual das duas cidades possui a situação mais crítica, né? Aqui, né, observe que a pergunta não especificou o que é a situação crítica, mas é evidente que a cidade que possui mais moradores dentro de um espaço menor precisa de maior atenção. Por isso, pode ser considerada a que está em situação crítica. Sendo assim, precisaremos encontrar apenas aquela que possui maior densidade demográfica. Então é o seguinte, né? Aquela que possui a densidade demográfica maior precisa de mais atenção. Por quê? Como o espaço é maior, é mais pessoas juntas, né? Aglomeradas ali, e aí tem que ter uma atenção maior. Então, como é que a gente calcula isso? Para a cidade A, tá aqui a fórmula, né? É número de habitantes dividido pela área. Eu tenho aqui da cidade A, são 10.000 moradores, né? 10.000 dividido para 1.000. Aí eu posso cortar logo 3 zeros, né? Com esses 3 zeros, ficaria 10 dividido para 1, que daria 10, né? Então, a densidade demográfica da cidade A é 10 habitantes por quilômetro quadrado. Agora, bora ver a B, né? A B, ó, eu tenho aqui 10.000, né? 10.000 dividido para a área é 100 na cidade B, né? Então, eu vou cortar aqui 2 zeros, né? 2 zeros de cima com 2 zeros de baixo. Então, 100 dividido para 1, que é igual a 100 habitantes por quilômetro quadrado. Então, pode ver, né? A diferença aqui, ó. Enquanto tem apenas 10 habitantes por quilômetro quadrado, na cidade B possui 100 habitantes por quilômetro quadrado, né? Que aí o aperto é maior, né? Então, logo, a cidade B é a que possui a situação mais crítica, beleza? Então, é isso daí. Continuando aqui, né? Olha só. Tem a tabela do IMC, ou seja, a tabela do índice de massa corporal. Então, segundo a Organização Mundial da Saúde, o valor ideal, ou seja, o peso ideal, está entre 18,5 a 24,9, certo? Ou seja, 18,5 até 24,9, você está ok, beleza? Então, vamos lá. Ó. Aí você vai fazer o cálculo e depois vai vir na tabela ver aonde é que você se enquadra, certo? Como é que eu faço isso?
Olha só, tem aqui o exemplo, né? Pergunta, qual é o IMC de um adulto que pesa 70 kg e cuja altura é 1,75? Então eu tenho aqui a fórmula, né? A fórmula é essa. Índice de massa corporal é a massa sobre a altura ao quadrado. Eu tenho aqui a massa 70 e a altura é 1,75. Então eu vou pegar, né? Esse 1,75 elevar ao quadrado, que vai dar, né, 3,0625. E quando eu divido 70 para 3,0625, o meu resultado é igual a 22,9. Aí indo na tabela, olha só. Indo na tabela a gente vai ver que ele se encontra no peso ideal, ou seja, no peso normal. Tranquilo? Agora, escala cartográfica, né? A escala cartográfica é a proporção de redução da área da paisagem real para sua representação no mapa. Este valor é necessário porque a reprodução não é feita de maneira aleatória e sim proporcional. Em outras palavras, a escala cartográfica é um valor empregado para representar distâncias da paisagem real sobre o papel. A escala nos ajuda a compreender os mapas e entender as medidas entre os territórios representados. Ou seja, né, os mapas não são feitos aleatoriamente, mas são todos proporcionais. Se você quiser medir alguma distância através do mapa, você pode, certo? Então, existem dois tipos de escalas cartográficas, que no caso é a numérica e a gráfica, né? A escala numérica expressa o valor em números, enquanto a gráfica utiliza tanto números como uma linha horizontal. E aí a escala numérica é a representação das proporções entre a paisagem real e o mapa através de números. Exemplo, 1 para 100.000, né? Então é o seguinte, sempre encontraremos 3 elementos na escala cartográfica numérica. O número 1, 2 pontos, um número variante, cuja medida está sempre em centímetros. Assim temos, né? 1 para 100.000. Se fôssemos escrever com palavras, diríamos, ou se fôssemos falar, né? Certo, se fôssemos escrever com palavras, diríamos 1 centímetro no mapa significa 1 quilômetro na paisagem real. Por quê? Porque 100.000 centímetros é igual a 1 quilômetro. Ou seja, 1 centímetro no papel equivale a 1 quilômetro na vida real. Beleza? Como calcular isso, né? Eu tenho aqui a fórmula. Para calcular a escala numérica, precisamos aplicar a regra de 3 e converter as medidas pedidas. Neste caso, transformaremos centímetros em quilômetro e vice-versa. Para isso, empregamos a fórmula. Aqui a fórmula, né? Ou seja, se é de escala, esse Dzinho aqui é de distância medida no mapa e o D é a distância real. Tem aqui agora o exemplo que fala o seguinte, ó. Vejamos o seguinte exemplo. No mapa, uma estrada tem 6 centímetros e a escala indica 1 para 350.000. Quanto mede a estrada na paisagem real? Então, olha só. Utilizamos a regra de 3, onde o número 1 vai equivaler a 350.000 centímetros. O número 6 corresponde à distância no mapa D, né? Dzinho. Queremos achar quem? O Dzão, né? Portanto, aplicando a fórmula, obtemos. Tá aqui, né? Olha só. Eu vou só manipular a fórmula, porque como eu quero achar o Dzão, invertendo aqui, ó, E vezes D, a mesma coisa que D vezes E. Como eu quero achar o D, vai ficar aqui o D, né? Esse E está multiplicando, passa dividindo. Aí eu quero achar o Dzão. Eu sei que a medida no desenho é 6 centímetros, certo? E a minha escala é 1 para 350.000. Aqui no caso agora tem a divisão de fração, né? Aqui no caso é 6, mas como se fosse 6 sobre 1, né? Certo? 6 sobre 1. E aí multiplicação de fração, conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Olha só, aqui é 1 sobre 350.000, e invertendo vai ficar 350.000 sobre 1. Ou seja, nem precisa fazer aqui embaixo, né? Porque dá 1. E eu vou multiplicar aqui em cima. 6 vezes 350.000, que vai ser igual a 2.100.000 centímetros. Por regra de 3, ó. Tá bem aqui, né? Ou seja, 1 centímetro equivale a 350.000. Então 6 equivale a quanto? Equivale a x, que a gente quer descobrir, né? Aí multiplicando, ó, 1 vezes x dá x. E 6 vezes 350.000, que tá bem aqui, né? Que deu 2.100.000. Só que isso tá o quê? Isso aqui tá em centímetros, certo? Centímetros, ok. Então, ó. Como eu tô em centímetro aqui, tô em centímetro aí, quero ir para quilômetro, eu vou, olha só, 1, 2,
3, 4, 5. Eu vou voltar 5 casas, né? Então, olha só aqui, ó. Eu volto 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? Que deu quanto? 2.100.000 centímetros é igual a 21 quilômetros. Tá bom? Espero que vocês tenham compreendido. É isso. Valeu!